Bem, para quem não conhece o Grupo Haskell, nós somos um grupo com 3 operações. O Haskell, que tem 12. O Cortez, que é uma casa de carnes, que temos 3 operações. E o Tuju, que é 2 estrelas Michelin, que tem uma operação só, que dá mais trabalho que os outros 2 juntos. Então, a gente tem um desafio grande, tanto em compras quanto em TI, de comprar para operações tão distintas com o mesmo time. Tá? Explicar um pouquinho, alguns highlights do grupo, antes de eu explicar o nosso caso, que é o que a gente veio aqui fazer hoje. Nós atendemos 2,4 milhões de clientes por ano, não é pouco. Nós temos 1,4 mil SKUs de venda, então a gente tem que controlar a venda de 1.400 produtos distintos nas 3 operações. A gente compra 3,7 mil SKUs por ano, entre leite, parafuso, tudo que a gente compra são 3.600 coisas por ano. 2.100 só de alimentos e bebidas. Tá? Nós temos 3 servidores grandes, a gente faz o processamento próprio, com 12 terabytes de informações, e nós temos, na verdade, 12 pessoas para fazer tudo isso que vocês estão ouvindo. Então, vocês pensam, como é que a gente sobreviveria se não fossem bons sistemas, né, que trabalham por trás para a gente? Mas daí você vai perguntar, poxa, mas o Haskell é grande, eu não sou tão grande, eu não preciso de tanto. Será que a gente precisa de sistemas integrados ou se isso é uma utopia que o pessoal usa para vender para a gente? Bem, gente, é o seguinte, com uma experiência de 10 anos de compras, eu sei o seguinte, se você não compra bem, você não vende bem. A área de compras não é uma área acessória, a área de compras é uma área core. Então, se você não tem uma boa gestão daquilo que você compra, não só comprar baratinho lá na feira e reclamar, vem mais barato tomate, não é isso. Você precisa ter uma boa gestão sobre os dados que está comprando. E aquilo que você não... Eu adoro essa frase. Aquilo que você não mede, você não controla. Não acreditem que se vocês estão com feeling, que vocês estão achando que é barato, a coisa funciona. Eu quero relatórios, eu quero comparativos, eu quero dados de inflação, eu quero dados precisos das compras. Tá? A gente tem uma máxima também que 9 em 10 restaurantes fecham nos primeiros 15 anos, nos primeiros 2 anos de operação. Isso é porque não é porque as pessoas têm operações ruins. Não é. Tem muita operação boa que fecha. Fecha por quê? Porque eles não lidam com o gerenciamento da informação como business. São negócios. Restaurantes não é para amadores. Restaurantes é para pessoas focadas em negócios, em dados, em gerencial, em compreender o comportamento do consumidor. Não é apenas vender. Se fosse apenas vender, estava um monte de restaurante aberto. Levantou a mão ali? Tá. Então, gente, quando a gente fala em investir, invistam na sua operação. Invistam num sistema que vai melhorar a sua operação e vai melhorar a sua compreensão dela. Eu falo que investir em sistemas é que nem comprar um bom colchão. Gente, você vai passar 8, desejavelmente. Atualmente eu estou passando 6 horas. Mas, desejavelmente, você passa 8 horas da sua vida num colchão. Invista numa coisa que você vai gastar todo o seu tempo, que vai depender toda a sua saúde. A mesma coisa com sistemas. Invista, não é para gastar muito dinheiro, mas é preciso comprar o sistema certo para você. Tá? Agora eu queria falar um pouquinho sobre um tema que, curiosamente, os 2 palestrantes anteriores falaram, é sobre as integrações. Gente, integrar é uma porcaria. Eu ia falar outra palavra, né, mas em respeito às damas aqui, eu não falarei. Integrar é o capeta. Gente, não existe nada pior do que integrar um sistema. Por quê? Porque você gasta 50 mil reais para integrar o seu sistema com não sei o quê. E daí, no momento seguinte, a versão 12 atualiza para a versão 13, e nada integra mais, você não concilia, você odeia os 2 sistemas, você se odeia, é terrível. Então, eu falo, antigamente o diabo eram os outros, né? Hoje em dia o diabo são as interfaces. Esses sisteminhas que ficam integrando o sistema A com o sistema B. É um problemão, assim, eu brinco, mas é a verdade. O horror dos TIs é quando alguém fala, não, temos um novo sistema, a gente tem que integrar. Integrar é o capeta. Então, a gente toma muito cuidado para não criar problemas. Parece legal, às vezes, você pegar um monte de sistema bacana e ficar integrando, não funciona direito. Talvez funcione para grandes corporações com grandes times de TIs,
mas para empresas médias, Haskell eu considero uma empresa média, apesar de atender bastante pessoas, como empresa, como corporação, ela é uma empresa média. Eu tenho muito receio das integrações. Eu prefiro sistemas que sejam mais íntegros, sistemas que tenham poucas dessas interfaces que a gente chama. Então, isto posto, eu quero diferenciar o que as pessoas comparam com a integração clássica do que a gente começa a pensar a integração da experiência do usuário. Todo mundo sabe o que são sistemas integrados. A gente ouve desde que começou a informática. Porque eu tenho um sistema integrado, integra contabilidade, integra meu financeiro, integra minhas vendas, integra tudo. Mas, gente, isso é um olhar para dentro. A gente tem que passar a olhar um pouco mais para fora da caixinha. A gente tem que pensar que, hoje em dia, a palavra da vez não é apenas números ou agente. A palavra da vez é user experience, experiência do usuário. É olhar para o seu cliente. Tá? Claro que a gente tem que integrar toda a contabilidade, tem que entregar tudo, mas isso aí não é o que está trazendo diferencial competitivo para o negócio de vocês. Porque integrar sistemas, ter um sistema integrado, hoje em dia, praticamente todo mundo tem, até de graça, se quiser. Mas a gente tem que passar a olhar aquilo que dá dinheiro para a gente, que é o meu cliente. O meu cliente, o comportamento dele é o que vai me trazer o Big Data. Eu consegui saber como ele se comporta, o que exatamente ele consome, quando consome, é a informação que vai ter valor lá na frente. E, por conta disto, eu queria contar o caso, chegamos finalmente ao caso do Haskell, e eu queria contar por que aqui estou. Historicamente, a gente tinha um problema. É muito bom comer no Haskell. Não falando bem do próprio restaurante, eu fui trabalhar lá para recuperar meu dinheiro. Eu brinco com o Roberto, porque eu gosto muito de comer lá. Mas a gente sabe que existe digamos assim, uma experiência negativa, que é no seu restaurante, que é no meu, que é em todos, que é a parte da conta. A gente percebeu que a conta demora, né? Você chama lá o garçom, ô amigo, é isso, dá a notinha. Daí ele traz a notinha. Dali a 2 minutos. Daí você pega, da maquininha do Master. Daí ele traz a maquininha do Master. Daí passa o cartão. Depois de passar o cartão, você me dá a notinha. Daí você com pressa para a reunião das 3, já é 2h55. Daí o cara não traz a notinha em 3 minutos, você fica puto. Reclamou, meu amigo, dá a notinha, pelo amor de Jesus Cristo. Beleza, o cara traz a notinha, você vai embora. É assim no seu restaurante, também é assim no meu. É difícil, é uma parte muito complicada disso. Por conta disso, a gente tinha uma demanda antiga, conversava com muitas pessoas que queriam pôr esse tipo de aplicativo dentro do Haskell, mas eu nunca deixei. Por quê? Integração. Eu odeio integração. Não sei se ficou claro, mas eu odeio integração. Porque não funciona. Daí você fica nervoso, teu financeiro te odeia, tua operação te odeia, todo mundo te odeia. Eu não gosto de ser odiado. Não sei se vocês gostam. Eu não gosto de ser odiado. Então, não integrava. Foi daí que o pessoal do ZAC procurou a gente e falou, eu acho que vocês têm que mudar a visão que vocês olham, não só meio de pagamento, mas a visão que vocês têm, isso que eu estou falando para vocês, a experiência do usuário. Vamos criar um meio de pagamento que não é integrado ao seu sistema, que seja o seu sistema, certo? Vamos criar um sistema que seja PDV, que seja front de loja, que seja back-office, que seja receptivo, no sentido de ser a espera do cliente, ser a reserva do cliente, ser o delivery do cliente. Vamos criar uma experiência de usuário que seja verdadeiramente holística. Um sistema que integre não só as áreas de processamento e tudo mais, mas que integre o ciclo de serviço dos clientes. Por que isso? Porque são nesses momentos do serviço que você tem a formação, você começa a compreender o seu cliente. Quando ele chega, se você identificou ele, você sabe onde ele sentou, você sabe quem é. Se o cliente pagar pelo aplicativo, você sabe quem é que ele pagou. Se ele der o CPF, você já inclui isso tudo na base. A única forma de você realmente ter um Big Data é se você tiver um sistema único. Você pode também fazer integração. Eu nunca vi ninguém fazer direito. Nunca vi, ninguém me vendeu isso aqui. Bem feito, não vi. Mas o ZAC, ele cria um único sistema, onde simplesmente por atender os seus clientes, sem que nenhuma integração tenha que ser feita, sem que nada, você vai ter
o banco de dados completo e real dos seus clientes. Um pouco o que fazer com isso é a pergunta do futuro, mas eu finalmente consegui um sistema que me permite captar essa informação. Tá? Então, você tem um PDVzinho aqui, eu coloco um exemplo de como são as telas, mas só por curiosidade. Então, você já tem um aplicativo onde, quando o cliente loga, estou na mesa 37 do restaurante, já mostra a conta, daí você põe, a experiência Uber lá, você põe pagar, paga, levanta, vai embora, a nota já vai para o seu e-mail. Não tem interação humana. Não que eu não goste de interação humana, mas eu, quando falo de Uber, eu não gosto de falar com Uber. Eu não sei porquê. Uber é melhor que táxi, né? Não fala com você. Mas alguns falam, eu não gosto muito. Eu gosto de falar bom dia, lendo meu celular, despachando, e-mail, tá? Boa tarde, e vou-me embora. Tá? Nós nascemos com o ZAC olhando por causa desse checkout, mas ele nos abriu os olhos para uma coisa maior. Nós temos que pensar em integração de sistemas, não só do nosso umbigo, mas a gente tem que pensar em integração do sistema numa visão de user experience. Tá? Vamos lá. Vantagens competitivas de uma user experience. Então, por que eu vou investir nesse sistema? Ok, ele é maravilhoso, tem tudo back-office, tudo integrado, nunca mais vou ter problema de integração, mas por que eu vou investir nesse sistema? Primeiro que não pode ser caro, porque uma solução que te traz problemas, daí, todo mundo fica feliz, o cliente, o operador e o acionista ficam infelizes, também não serve. Precisa ser um sistema que caiba no bolso do food service. E o ZAC é um sistema que cabe no bolso. Mas qual que é o grande benefício? Primeiro, você vai conseguir captar, de fato, o comportamento do seu cliente. Tá? Segundo, você vai ter um acompanhamento em nuvem. Então, você não vai ter que ficar exportando para lugares que vão gerar resultado. Não, a operação tem que ser modulada já em nuvem. Tem que nascer em nuvem. Adaptar. É que nem adaptar ar-condicionado de carro. Não, ele vem sem, mas você põe e fica igualzinho. Não, não fica igualzinho. Certo? Nascer em nuvem não é virar nuvem. Então, é um sistema que nos trouxe uma solução simples. Né? Nesse sentido, a gente tem um processo mais simples. Isso aí é um detalhe técnico. A gente, como acontece uma conciliação meio TEF, porque já vem com uma BIPIM integrada meio de pagamento, então não tem que bater caixa. O caixa já é fechado por natureza. Quando você acaba o turno, você dá fechamento, já está integrado, fecha a luz e vai embora. Então, é um sistema mais prático. E é um sistema que permite um giro maior no salão, justamente para um checkout expresso, para quem quiser. E, bem, agora falemos, por último, que meu tempo está acabando aqui, falemos, por último, do porquê do Big Data. Né? A Amazon, a Google estão aí, eles valem 100 bilhões, quanto vale 1 trilhão, números estúpidos. Né? Porque eles captam quem é o cliente e como ele se comporta. É meio batido dizer, mas conhecimento é poder. Não subestimem esse conhecimento, porque o seu concorrente não vai. E quem conseguir hoje compreender melhor o seu consumidor, quem conseguir captar esses dados para poder processar, é que vai sobreviver. A gente tem vários exemplos de CRMs, mas isso aqui, para mim, é uma gota no oceano do que dá para se fazer. A gente pode, desde otimizar o resultado das ações de vendas, oferecer produtos ao preço correto para as pessoas certas, resgatar clientes que mudaram de hábito. Por exemplo, puxa, dona Maricota, a senhora vinha toda sexta-feira no Rasco, percebemos que a senhora não vem. Vem esse final de semana, eu dou um vinho para a senhora. Quanto custa um cliente que não vem mais para o Rasco? Custa uma fortuna. Essa ação vai me custar uma taça de vinho. Né? Podemos fazer campanha junto com fornecedores, por exemplo, a Heineken. Você quer saber quem que é o seu consumidor, Heineken, e fazer ele mudar de cerveja? Oferece para todo mundo que toma Heineken uma cerveja melhor. Essa que agora estão com as cervejas artesanais. Se eu der para todos os consumidores, não vai dar nada, vai gastar 50 mil reais. Se eu souber, olha, eu vou dar para estes consumidores pontuais, essa ação vai me custar 5 mil, ou seja, 1/10, e vai ter 100% de adesão. Esse direcionamento, quanto vale esse direcionamento? Vale a capacidade de você fazer a ação, porque 50 mil você não tem, 5 mil eu tenho. Tá? Fora que você pode aumentar o ticket médio com promoções instantâneas. Poxa, vimos que o senhor está no café, peça uma sobremesa por conta da casa, já cria o hábito do cara comer sobremesa. Gente, a infinidade que a gente pode fazer com Big Data. Fora que a inteligência artificial vai gerar, vai com o tempo gerando o que fazer. É muita coisa. Mas de nada adiantará a gente falar muitas coisas bacanas
se a gente não estiver fazendo o que o Google faz genialmente, que é captar informação. E não achem que a gente vai conseguir integrar. Não, vai só integrar os sistemas com a informação. Não vão se falar. Não vão. A não ser que você gaste 100 mil reais na sua empresa, que eu não tenho. Haja para o Petônio, né, para vender 100 mil reais. Entendeu? Então, eu queria, já acabou meu tempo esgotado, muito obrigado. Bem, eu queria, só para finalizar, então, pedir para vocês que, por uma questão de sobrevivência, gente, não é para mostrar bem para os seus acionistas, porque o sistema integrado ele tem que trazer um aumento de venda, um aumento de lucratividade, um aumento de sobrevivência, senão é dinheiro jogado no lixo só para você ficar bonito na foto. Pensem que o seu sistema tem que te permitir, hoje em dia, não apenas você gerir sua empresa, mas você olhar para o seu cliente, compreender o seu cliente, agilizar a sua operação e gerar a base de dados real em todos os momentos que ele forma opinião. Então, tem que ser um aplicativo, um super aplicativo verticalizado. Ele cuida do cliente desde a hora que ele chega, da hora que ele senta, na hora que ele paga, se ele paga delivery, se tem grab and go, todo o processamento de back-office, tudo. Tá? Então, isso que ele trouxe para o Haskell foi a gente conseguir olhar para frente, entender nosso cliente melhor, captar informação para competir mais, para competir melhor e sobreviver mais. Tá bom? Obrigado, gente. É isso.